O ano de 2020 vai trazer ou não oportunidades para empreender em Portugal? Bem-vinda, bem-vindo ao Tiago Matos Empreendedorismo, o seu canal de empreendedorismo em português, onde a minha missão é, como já sabe, ajudá-lo a ser melhor empreendedor. Este vídeo fecha um ciclo de 3 vídeos que nós dedicamos nas últimas semanas a ajudá-lo a perceber se 2020 irá trazer ou não boas oportunidades para empreender em Portugal. Hoje vamos então fechar este ciclo de vídeos com algumas ideias que podem ser excelentes oportunidades para você empreender em Portugal. Se ainda assim está entusiasmado ou entusiasmada para empreender e aquilo que principalmente o ou a assusta é a quem recorrer para o ajudar neste processo, fique connosco. Vamos também falar um pouquinho sobre isso. Comecemos por uma visão mais macro. Embora nenhum de nós tenha uma bola de cristal, e desconfio sempre de quem lhe diz saber o que vai acontecer no futuro, prevê-se que 2020 possa não ser um ano muito diferente do que foram os anos anteriores em Portugal. Passadas as eleições legislativas, com novo governo em funcionamento, embora a situação política seja um pouco mais instável do que na legislatura anterior, não é de prever que os governos não consigam, por exemplo, fazer passar os seus orçamentos na Assembleia da República durante os próximos 4 anos e se vejam obrigados a abandonar as suas funções. Assim, e tal como nos anos anteriores, é de esperar que a economia portuguesa mantenha os 2%, talvez um pouco abaixo disso, de crescimento, tal como nos anos anteriores. Não se prevêem novos impostos ou novos custos que venham a agravar a possibilidade das empresas e dos empreendedores desempenharem as suas atividades em Portugal. Ainda assim, não se esqueça que os ciclos económicos são constantes ao longo dos tempos. Aquilo que sabemos é que a seguir a uma fase de crescimento, como aquela em que estamos agora, virá sempre uma fase de queda, e isso é inevitável. O inverno sempre chega, e Portugal é um país muito suscetível às convulsões internacionais. O crescimento das tensões geopolíticas no mundo, as guerras comerciais, por exemplo, entre os Estados Unidos e a China, o arrefecimento de algumas economias da União Europeia, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia e a possível tomada de decisão no mesmo sentido por parte de outros países, fala-se, por exemplo, do caso da Polónia, podem perturbar um pouco a economia mundial. E Portugal é um país muito dependente. Se a Europa espirra, Portugal constipa-se. Isto não se alterou nos últimos anos. E, apesar de tudo, e apesar de orçamentalmente o país estar mais equilibrado nesta fase, continua extremamente endividado, quer ao nível do Estado, quer ao nível das empresas e das famílias. E isso pode ser uma ameaça latente. Uma crise sempre virá e pode também acontecer em 2020. Ainda assim, e apesar de todos os seus efeitos nefastos, uma crise tem sempre o lado bom. Se você se proteger para o inverno, se você sair de casa agasalhado, não passará frio na rua. E isto é sobretudo verdade no empreendedorismo. Se o seu foco for fazer bem, se o seu foco for continuamente estar a resolver problemas a pessoas, as crises vão lhe dar uma oportunidade de crescer. Vão eliminar os mais débeis, os que estão a trabalhar pior, os que não acrescentam valor para os seus potenciais clientes. E vão reforçar a posição daqueles que fazem bem. Por isso, admita que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, mas que você se pode agasalhar, porque o inverno sempre chega. Se há oportunidades para investir em Portugal e para desenvolver negócios micro, médio ou grandes neste país, sem dúvida. Não querendo ser um otimista, sinceramente, continuo a ver oportunidades de investimento e possibilidades de sucesso para os empreendedores em Portugal. Também é por isso que faço este canal. Não faria sentido estar aqui a conversar consigo, a deixar algumas das minhas horas semanais na produção de conteúdos para este canal se não acreditasse na força dos empreendedores e na possibilidade de empreender com sucesso em Portugal. Não ganho nada com isto, a não ser ajudá-lo a si a desenvolver as suas ideias da melhor forma possível. Não se esqueça de olhar o mundo, apesar de eventualmente estar em Portugal ou noutro país qualquer de língua portuguesa a ver este canal,
as suas oportunidades são cada vez mais globais, não só por via do e-commerce, mas também pela possibilidade de prestar serviços à distância. E esta é uma das realidades que continuará a crescer em 2020. Um negócio nas fronteiras portuguesas não tem que necessariamente ser só um negócio para Portugal. O mundo está, ou pelo menos o mundo dito desenvolvido, está a ficar mais envelhecido. Não só muitas pessoas já perceberam isto, estão neste momento a prestar serviços de formação a profissionais nesta área que fazem cuidado a idosos, pessoas que estão a investir em espaços para acolher estas pessoas. Esta é uma realidade que tende a crescer não só em 2020, como nos próximos anos, como também não só o lado dos cuidados a idosos, do ponto de vista do acolhimento, mas também de ajudá-los a viver com cada vez mais qualidade, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista, por exemplo, alimentar e da saúde. Por outro lado, temos cada vez menos tempo. Hoje em dia, por exemplo, é mais difícil do que nunca encontrar profissionais de certas áreas. Encontrar uma pessoa de confiança para nos ajudar nos cuidados domésticos, nos cuidados com a nossa roupa, na manutenção, um bom eletricista, um carpinteiro, alguém que perceba de pequenas reparações de eletrodomésticos, por exemplo, são profissões mais raras e cada vez mais difíceis de encontrar. Portugal é um país de referenciação, onde pessoas recomendam pessoas, onde vizinhos recomendam conhecidos e conhecidos recomendam outras pessoas. Esta rede de contactos é muito importante para encontrar pessoas que lhe possam prestar serviços domésticos. Outra área que continuará a crescer é a dos serviços ao domicílio. Mais uma vez, as pessoas não têm tempo. Alguém que lhe possa preparar comida, alguém que lhe possa preparar cuidados de estética no seu domicílio, são sempre profissões que cada vez mais poderão ter tendências a crescer, não só em 2020, mas nos anos que lhe seguem. Por outro lado, cada um de nós poderá cada vez mais olhar para a sua casa como o seu centro de negócios. Já lhe falei daquilo que é possível fazer, gerir uma loja online, por exemplo, prestar serviços de consultoria ou de coaching à distância, é outro exemplo, mas também com o aparecimento e a massificação das impressoras 3D, você vai poder cada vez mais produzir qualquer coisa a partir de casa, com um investimento relativamente reduzido. As indústrias domésticas serão, em 2020 e no futuro, cada vez mais uma tendência. De certa forma, já vinhamos a verificar um pouquinho este padrão com as cozinhas domésticas certificadas. Não deixam de ser pequenas unidades produtivas em que você pode usar um espaço em sua casa para produzir alimentação, para vender ao cliente final ou para vender a outros negócios. Pense nesta simples frase. Cada vez mais, as pessoas lhe irão pagar para que você lhes facilite o seu dia-a-dia. Resolver problemas comuns, problemas diários de um grupo de pessoas é, sem dúvida, uma aposta muito interessante para fazer daqui para a frente. Isto leva-me a pedir-lhe que se analise enquanto centro produtivo. Quais são as suas experiências? Quais são as suas competências? Mesmo estando a trabalhar por conta de outrem, mesmo tendo o seu horário de trabalho diário, pense se aquela 1 a 2 horas a mais que fica no trabalho poderiam ser dispensadas ou se aquilo que o obriga a ficar lá esse tempo pode ser feito de forma mais produtiva e de forma mais eficiente em espaços de tempo mais curtos. E se você pode dedicar 1 a 2 horas do seu dia a melhorar as suas qualificações, 50% das profissões que atualmente conhecemos tenderão a desaparecer nos próximos anos e, portanto, a aposta em si, na sua qualificação, no desenvolvimento dos seus talentos, no desenvolvimento das suas paixões, pode ser um diferencial para ajudá-lo a começar desde já, de forma leve e sem riscos, uma atividade secundária que lhe possa trazer um encaixe financeiro adicional e que você nunca teria a trabalhar mais 2 a 3 horas por dia para o mesmo patrão. Em 2020, veja a sua opção de empreender como um investimento em si mesmo, nos seus conhecimentos, nas suas capacidades e em divulgar aos outros aquilo que sabe fazer bem. Pode ser arranjar roupa, pode ser cozinhar, pode ser prestar um determinado serviço de coaching na área do desporto, na área da saúde e da boa forma,
pode ser um serviço de estética, algo que você possa fazer e que ainda não tenha pensado que pode constituir uma oportunidade para pontualmente fazer um negócio. Não se esqueça que, se hoje abrir uma atividade por conta própria e ainda assim estiver a trabalhar por conta de outrem, até aos 1.750 € de rendimento mensal, você não paga contribuições adicionais para a Segurança Social. O que quer dizer, você está a arriscar muito pouco para ter um potencial retorno muito maior do que se trabalhar um pouquinho a mais para o seu atual patrão. Pense nisto. Este é o conteúdo e a reflexão que tinha para partilhar consigo hoje. Eu sei, não falámos de onde se dirigir para começar a empreender, mas este vídeo estava a ficar já um pouco longo. Assim, vemo-nos no próximo vídeo, apenas para este tema. Até lá, fique bem, bons empreendimentos!